Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Alegria estar de volta neste púlpito. Sinto muito a falta da minha igreja quando estou longe. É muito gostoso estarmos juntos nesta noite de quarta-feira, neste mês da família, que foi trabalhado todos os domingos, temas familiares, todas as quartas-feiras, temas familiares. Eu achei que seria muito interessante nós refletirmos um pouquinho sobre um tema familiar, pouco falado, mas vasto. Nós vamos arranhar a superfície, que é a questão da bênção. A bênção do Senhor. A bênção do Senhor sobre os nossos descendentes. A bênção do Senhor está sobre a casa daqueles que dão prioridade a Ele. Nunca devemos esquecer disso. A bênção do Senhor está sobre aqueles que dão prioridade a Ele, a Deus. A bênção de Josué sobre o piedoso Caleb foi estendida a seus descendentes. Mas a bênção de Josué sobre os transjordanianos não se estendeu aos filhos, às gerações seguintes. Devemos ter os nossos olhos postos na eternidade, não neste mundo com as suas riquezas. Que os nossos filhos possam ver que os nossos corações estão nos céus. Como pinça para nossa reflexão, quantos têm o texto santo? Erga-no para que eu possa ver. De volta para 2 textos de bênção e um mar de possibilidades nós poderíamos ter escolhido. Apenas como exemplo, Josué 14, 13. Josué 14, 13, a bênção sobre Caleb. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom, em herança. Agora 22, 6 e 7. Josué 22. Josué 22, 6 e 7. A bênção sobre os transjordanianos, as 2 tribos e meia. Assim Josué os abençoou e os despediu. E eles se foram para as suas tendas. Ora, Moisés havia dado herança em Bassã a meia tribo de Manassés. Porém, a outra metade deu Josué entre seus irmãos, daquém do Jordão para o ocidente. E Josué os despediu para as suas tendas e os abençoou. Pai, fala conosco nesta reflexão hoje à noite. Abre as nossas mentes e corações para entendermos a Tua bênção. Como é importante que os nossos lábios, papai, sejam lábios abençoadores. Abre os nossos corações para a instrução da Tua palavra hoje à noite. Em nome de Jesus, amém. É muito provável que quando falamos sobre bênção, a bênção mais conhecida da Bíblia, com certeza, deve ser a bênção arônica, que os queridos conhecem muito bem. A bênção arônica está no final dos regulamentos para o nazireato. Os nazireus eram pessoas especialmente separadas para Deus. Porém, Deus queria que a nação Israel como um todo fosse separada, fosse frutífera, fosse próspera e fosse santa. Por isso nós lemos a bênção arônica sobre toda a nação, não apenas sobre os nazireus, em Números 6, 22 a 27, texto clássico. O Senhor disse a Moisés, Números 6, 22 em diante: diga a Arão e a seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. E está aqui a bênção. Agora, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti
e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. De forma geral, o conceito de Deus abençoar alguém ou alguma coisa está registrado por toda a Bíblia. Logo no primeiro capítulo de Gênesis, por exemplo, Deus abençoa a natureza. Gênesis 1, 22, se você quiser acompanhar comigo, a primeiríssima bênção registrada nas Escrituras. Sede fecundos, diz o Senhor, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Então, a bênção aqui sobre a natureza. Haveria um crescimento, uma multiplicação dos seres marinhos e aviáticos. 6 versículos depois disso, Deus abençoa nós, seres humanos. Gênesis 1, 28, tu lestes o 22, basta bater os olhos um pouquinho mais embaixo. Deus os abençoou e lhes disse aos seres humanos: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Aqui a bênção envolve não apenas multiplicação, mas também domínio. O globo terrestre, segundo essa bênção, seria cheio de representantes de Deus, eu e você. Imagem do Senhor seria espalhada, e o homem seria o administrador da boa criação que Deus havia feito. Ao longo de toda a Bíblia, a bênção ou favor sobre alguém ou sobre alguma coisa tem vários objetivos. Tanto a bênção arônica, que nós acabamos de ler, como a bênção josuética, nós lemos uma bênção para Caleb e uma bênção para os transjordanianos, tinham por objetivo invocar a proteção divina sobre ele, pedir que eles fossem felizes no caminho de santidade e também ter prosperidade física. As duas últimas bênçãos de Josué fazem referência a momentos similares. Ambas estão conectadas à divisão da terra prometida. Naquele momento, Israel havia invadido a terra, havia tomado posse de grande parte dela. Israel nunca chegou a possuir tudo que Deus havia designado, mas tomou uma parte considerável da terra. Então chegou o momento de repartir entre as tribos. Nesse momento de repartição da herança, nesse importante momento na vida de Israel, José abençoa um indivíduo, uma pessoa, Caleb, e também abençoa as 2 tribos e meia, os transjordanianos, tribo de Rubens, de Gade, e a metade da tribo de Manassés. Nos textos, nas bênçãos que lemos, Josué, sucessor de Moisés e maior autoridade de Israel, é apresentado como agente abençoador. No primeiro caso, no caso de Caleb, seu amigo, parceiro, companheiro da época das peregrinações pelo deserto, Josué o abençoa a ele e seus descendentes. De toda a geração que viu os milagres do Senhor no Egito e posteriormente no deserto, somente os 2 sobreviveram. De toda aquela massa de gente, 2 milhões de pessoas que estiveram ali em Cádiz Barneia, apenas Josué, digo de 20 anos para cima, que foi a maldição que Deus lançou sobre aquela geração incrédula, porque não creu, não acreditou que o Senhor estaria com eles para vencer os gigantes. É interessante, a vida de Caleb, ela é muito bonita e me inspira. Caleb, que creu que o Senhor poderia dar vitória sobre aqueles gigantes, juntamente com Josué. Josué também creu, mas no momento da repartição da terra, se você quiser acompanhar comigo, Josué 14, quando Josué está dividindo a terra, nós lemos a palavra de Caleb. Caleb toma a palavra, a gente imagina uma grande reunião com milhares de pessoas ali, e Caleb diz:
a Josué: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra. Eu estou lendo 14, comecei aqui no versículo 6, já estou no 7. Eu dei a Moisés um relatório digno de confiança, mas meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar, fizeram medo ao povo, mas eu fui inteiramente fiel ao Senhor meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra que você pisou será uma herança perpétua para você e para seus descendentes, porque você foi fiel ao Senhor. Pois bem, diz Caleb, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e isso foi há 45 anos atrás. Ele me disse isso através de Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Agora tenho tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você, Josué, ficou sabendo que os enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Porém, olha, a fé dele continua: se o Senhor for comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. 13, versículo 13. Então Josué abençoou Caleb e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois Caleb foi fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. A bênção de Josué em favor de Caleb foi respondida. Sim, depois que nós vimos esse evento aqui, Caleb pedindo que Josué permita que ele invada, Caleb vai com sua força, 85 anos de idade, imagina, e derrotam os gigantes que dominavam a região. Se você quiser acompanhar 15, você lê o 14, olha o 15, Josué 15, 14 a 17. Caleb expulsou de Hebrom os anaquins, Sessai, Aimã e Talmai, descendentes de Enaque. Dali avançou contra o povo de Debir, anteriormente chamada Kiriat Sefer. E Caleb disse: darei minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, a conquistou, e Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. O que chama atenção e que interessa para nós é que os descendentes de Caleb continuam seguindo o Senhor. A descendência de Caleb continua piedosa, seguem os passos de Caleb. Lemos que o seu sobrinho Otoniel conquistou a cidade e se casou com sua filha. Mais tarde, anos mais tarde, o mesmo Otoniel se tornou o primeiro juiz de Israel. Que coisa linda, essa continuidade. Se você quiser conferir em Juízes 3, olha como a descendência de Caleb continua piedosa. Juízes 3, 7 a 11. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor seu Deus e prestaram culto aos Baalins e aos postes sagrados. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel que ele os entregou nas mãos de Cuxar-Sataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Porém, quando clamaram ao Senhor, o Senhor lhes enviou um libertador. Quem? Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cuxar-Risataim, rei de Arã, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele.
E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel. A gente vê aí a sequência da geração que se seguiu. Não há bênção maior do que ver nossos filhos, netos, sobrinhos e toda a família seguindo o Deus verdadeiro. A oração de Josué foi plenamente cumprida na vida de Caleb. É interessante que até recentemente, meus irmãos, havia uma linda tradição, que eu não sei de onde vem, eu imagino que é uma tradição católica, de tomar a bênção dos pais. Eu cresci tomando a bênção do meu pai, da minha mãe, o meu pai da dele, e assim sucessivamente. Imagino que muitos aqui ainda se lembram dessa tradição. Era muito comum, principalmente no interior, tomar a benção. A benção pai, a benção mãe, uma tradição belíssima. Sem dúvida que há um poder disponível para pais que dão a bênção de forma proposital e não mecânica. Muitos de nós temos sido abençoados por nossos familiares. Eu abençoei meus filhos, Joe e Hadassah, em meu primeiro encontro pós-parto, de forma proposital. Eu vim orando, logo que a Betina me disse que ela estava grávida. Primeira coisa que nós fizemos, vamos nos ajoelhar e orar. E aí a gente vinha orando. Quando o parto se aproximava, eu pensei cuidadosamente, o que é que eu vou dizer? No meu primeiro encontro com essa criança, lá na maternidade, o que é que eu vou dizer para ela? Como eu vou abençoar essa criança? A questão do coração já tinha vindo à baila, porque meses antes eu estava pensando de que maneira eu devo orar por essa criança. De que forma? Qual seria a forma mais pontual para eu orar por este ser que está vindo? E alguns dias depois, na mesa do café, o Senhor diz, ora pelo coração. Que o coração dessa criança seja do Senhor. Então isso estava na minha mente, eu formulei as seguintes palavras. Hadassah, a Betina teve e a enfermeira pegou, e eu estava acompanhando porque eu vi alguns filmes que eles trocam a criança. Eu estava um pouco com medo. Eu fiquei vendo, e trouxe, colocou tipo uma incubadora, um negócio quente, que coloca a criança dentro. E eu preparei, eu li a bênção que eu havia planejado para ela. Eu disse, Hadassah, tu és propriedade de Cristo. O teu coração, está aqui a palavra, pertence a Cristo. Você é consagrada a Deus. E eu enxertei a bênção única. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Eu te abençoo no nome da Santa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Esse foi o meu primeiro encontro. Quando o Joe nasceu, eu fiz exatamente a mesma coisa. Quando ele saiu, que veio para a incubadora, eu encontrei e disse as mesmas palavras sobre ele. Há muito poder na oração proposital, na bênção proposital de um pai e de uma mãe sobre alguém. E o mesmo vale para nós também. O mesmo vale, não apenas eu dou, mas eu também recebo. Eu creio nisso. Pouco antes de eu me mudar para os Estados Unidos, meu coração estava um tanto aflito. Havia temor em enfrentar um sistema educacional para fazer um mestrado naquele local, um sistema educacional diferente, tendo que compor redações numa língua que eu não tinha um completo domínio escrito. Então eu estava um tanto temeroso. E eu perguntei quem é o homem que eu mais respeito em toda essa região. O meu tio, um tio santo que eu tinha em Castanhal. E eu saí daqui de Belém
fui até Castanhal pedir a bênção dele. Não apenas a gente dá, mas a gente recebe também. Meu tio já bastante adoecido, idoso, sentamos ele na cama, eu me ajoelhei, peguei as mãos dele, esse tio Fulton, eu estou para embarcar numa grande peregrinação, meu coração está cheio de temor, me abençoe, em nome de Jesus. E ele me abençoou e me enviou. E eu creio que de alguma maneira o Senhor ouviu, tanto é que eu sobrevivi aos exames, teste, um bocado de coisa lá, grego, hebraico, um horror de matéria, sobrevivi e consegui fazer aquele curso com a graça do Senhor. É uma experiência de fé que eu guardo no coração, a bênção, dar e receber a bênção do Senhor. Nós vimos então a bênção do Senhor sobre Caleb, a bênção de Josué sobre Caleb. E que tal os efeitos da bênção de Josué sobre os transjordanianos? Como se deu? Surtiu efeito? Josué 22, 6 a 7, que lemos. Então Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para casa. Ao mandá-los para casa, Josué os abençoou. O propósito do Senhor era que todo o seu povo morasse dentro de Canaã, fosse parte da Canaã que ele havia separado, mas os transjordanianos não quiseram entrar. Vocês lembram disso? Os transjordanianos não quiseram entrar na terra prometida. Há uma lição negativa na postura daquelas 2,5 tribos. Era plano do Senhor que todos residissem na Canaã, porém eles não quiseram. Por que razão eles não quiseram? Acompanha comigo Números 32, que a gente pode tirar uma grande lição para as nossas vidas. Números 32, 1 a 5. As tribos de Ruben e de Gade, donas de numerosos rebanhos, eram ricos, viram que as terras de Jazar e de Gileade eram próprias para a criação de gado. Por isso foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da comunidade e disseram: Atarote, Dibon, Jazar, Ninra, Esbom, Eleade, Sebã, Nebo e Beon, terras que o Senhor subjugou perante a comunidade de Israel, são próprias para a criação de gado, e seus servos possuem gado. E acrescentaram: se podemos contar com o favor de vocês, deixem que essa terra seja dada a estes seus servos como nossa herança. Não nos façam atravessar o Jordão. Moisés relutantemente permite que lhes sejam dado a terra que pareceu boa aos olhos deles, desde que eles atravessassem o Jordão e ajudassem as outras tribos na conquista de Canaã. Existe aqui, meus irmãos, uma semelhança, uma sombra muito parecida com o que aconteceu com Ló, não é? Ló viu que a terra era atraente, era boa. Abraão não. Abraão disse: olha, tu escolhes aí o que tu quiseres. É muito parecido aqui o que aconteceu com aqueles homens, aqueles israelitas, donos de grandes propriedades, e o que aconteceu com o sobrinho de Abraão, que viu a boa terra para a criação de rebanhos, e aí escolheu. Gênesis 13, olhou, viu, então Ló, olhou todo o vale do Jordão, era bem irrigado até Zoar, era como jardim, como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois, Abraão e Ló, se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló se mudou para o local próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor.
É interessante que quando Deus decide punir a Israel, removendo as tribos, as primeiras que são removidas são justamente as que estão fora de Canaã, na periferia do destino inicial que Deus tinha para Israel. Cerca de 800 anos antes de Cristo, nos dias do rei Jeú, 10º rei de Israel, lemos em 2 Reis 10, 32 a 34. Naqueles dias o Senhor começou a reduzir o tamanho de Israel. O rei Hazael conquistou todo o território israelita a leste do Jordão, incluindo toda a terra de Gileade. Conquistou desde Aroer, junto à garganta de Arnon, até Bassã, passando por Gileade, terra das tribos de Gade, Ruben e de Manassés. Há uma lição preciosa para todos nós aqui. Não devemos ser guiados por vista, mas sim pelo Espírito. Devemos dar mais importância às coisas espirituais do que às coisas materiais. As bênçãos espirituais devem estar em primeiro lugar. Quando criamos nossos filhos dando mais valor às coisas deste mundo, como os transjordanianos fizeram, como Ló fez, corremos um risco de perdê-los para o mundo. A bênção de Josué sobre os transjordanianos ficou em destaque apenas na primeira geração. Porém, o contato deles com os ímpios o levou à idolatria. Não é à toa que a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. A bênção do Senhor está sobre a casa daqueles que dão a Ele a prioridade. Eu vou repetir isso de novo, amado. Se você não prestou muita atenção no que eu disse até aqui, ouça. A bênção do Senhor está sobre a casa daqueles que dão a Ele a prioridade. Nunca devemos esquecer disso. A bênção de Josué sobre o piedoso Calebe foi estendida a seus descendentes. Porém, a bênção de Josué sobre os transjordanianos não se estendeu às gerações seguintes. Vigiemos os nossos lares e procuremos ser exemplos para nossos filhos e netos, tendo os olhos na eternidade e não no mundo e suas riquezas. Nossos filhos precisam ver que os nossos valores são valores eternos. Nós somos estrangeiros neste mundo. Estamos aqui de passagem. Que nossos filhos possam ver que os nossos corações estão no céu. Em nome de Jesus. Amém.